duas fases da segunda vinda de Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, declara: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. A palavra ali, harpazo, que significa dizer, arrancar com raiz, na Vulgata Latina de Jerônimo, rapturo. E o termo aportuguesado para arrebatar, que é o verbo que significa dizer tirar de um lugar e colocar em outro. Corroborando com a visão, o texto clássico de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, pastor Marcelo, mas todos seremos transformados. E o versículo 52, chama a atenção. Esse transformado seria do arrebatamento? Seria aplicado ao arrebatamento concomitantemente, porque se separarmos a ressurreição dos mortos no arrebatamento, teremos um grande problema. E o contexto nos apresenta, no momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Convém-se que é corruptível ser vista da incorruptibilidade, convém-se que é mortal ser vista da mortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. E a igreja bradará dizendo, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Versículo 58, e o texto de Paulo declara, meus irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão do Senhor. O termo ali, no pescar de olhos, no original, átomos, partícula indivisível. A expressão em grego é negativo, não. E dominei, não divisível. É um tempo que não se pode contar. Com certeza, pastor Marcelo, hebraísta... Quer dizer, foi uma forma de exemplificar, mas será mais rápido que isso? Será muito mais rápido, porque o arrebatamento trata a respeito do rapturo, que é rapto. Significa dizer... Em espanhol, justamente isso. A palavra arrebatamento, nós vamos ser raptados. Olha. E lógico que os pós vão argumentar que 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52 não nos fala a respeito do arrebatamento. Concordo, mas o texto fala sobre a transformação do corpo e isso não anula o arrebatamento porque será um momento simultâneo, concomitantemente para a glória de Deus. Então vamos lá agora, querido meu pastor Mateus. Como é que vai se dar na sua ótica? Olha, para você ver, o tema do programa é a volta de Jesus. Será em uma ou duas etapas. A volta de Jesus. Quantas etapas teremos para a volta de Jesus? Então eu quero ler a Bíblia, né? Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Quando a Bíblia me promete a vinda de Cristo, a volta de Cristo e o aparecimento de Cristo, ele diz, Cristo vai aparecer a segunda vez. Se o pré-tribulacionismo estiver certo, está faltando aqui a terceira vez. Porque ele vem primeiro nos ares e vem depois em glória. A segunda vez é qual? Hebreus 9, 28 está falando de qual vez? A vez nos ares ou a vez em glória? Hebreus 9, 28 diz que ele aparecerá a segunda vez. Não tem a terceira vez. Quantas etapas se dão à vinda de Cristo? Hebreus 9, 28 está dizendo que é apenas uma vez. O próprio Jesus falou de sua vinda. Nós temos o princípio das dores e a grande tribulação. Mateus capítulo 24. Depois do princípio das dores, se dá a grande tribulação. Se Cristo viesse antes da grande tribulação, ele tinha que ter falado em Mateus 24 que ele viria antes da grande tribulação. Mas Mateus 24 diz palavras do Mestre, palavras de Jesus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, depois da grande tribulação, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então Jesus está dizendo que é para aguardar ele depois da grande tribulação, não antes da grande tribulação. Obviamente, então, uma única etapa. Os anjos, em Atos capítulo 1, disseram que é para a gente aguardar Jesus descer da mesma forma que ele subiu. Eu pergunto para os pré-tribulacionistas, Cristo subiu em duas etapas para ser assunto aos céus ou apenas uma etapa provando e mostrando que a vinda será apenas uma vez? Eu termino aqui a minha fala. Responder agora ou deixo? Não, acho que é o inicial, né? É o inicial, professor César, e depois vamos ter debate aberto de ideias. Né? Não, eu só vou encerrar com 1 Coríntios capítulo 15, onde o nosso mestre Aleph citou ali, né, a glorificação do corpo, já de forma implícita o arrebatamento, porque realmente você falou, e falou a verdade, que no texto... Concomitantemente. Isso, não tem arrebatamento ali, sendo explicado por Paulo. Mas tem a glorificação e etc, dá para se entender. Dos corpos. Agora, olha para você ver, no próprio 1 Coríntios 15, 23. 1 Coríntios 15, o mesmo capítulo que ele usou.
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Então, na vinda de Cristo, já vem o fim. É apenas uma etapa, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E sem falar aqui das parábolas de Jesus, que mostram apenas uma vinda. Ele veio, acabou tudo. Pedro falou pra gente esperar a vinda dele, né? Apressando o dia de Cristo, porque depois do dia de Cristo, novo céu e nova terra. Não tem, nos textos apostólicos, nem de Jesus, uma primeira e depois segunda etapa de sua vinda. É só se aceitarmos de forma implícita. O que o texto diz, não dá para aceitar duas etapas. A argumentação é farta e nós vamos debruçar sobre ela. Eu vou pedir licença para vocês para perguntar coisas extremamente básicas. Porque o irmão que está do lado de lá, o nosso ouvinte está do lado de lá, não pode não entender. Né? Eu ouvi uma vez o Jô Soares falando assim: o melhor entrevistador é aquele que não sabe nada do assunto. Porque ele pergunta exatamente o que o povo quer saber. Então, por mais infantil que seja a pergunta, eu vou perguntar para que todos tenham a noção, para que o adolescente que está nos ouvindo entenda, para que a irmã que está nos ouvindo me entenda, né? E eu tenho certeza que vai nascer luz daqui. É o querido pastor César Cavalcante. E aí? Bom, vamos lá. Jesus volta em uma ou duas etapas. Quem defende que Jesus volta em duas etapas o faz a partir de uma percepção teológica e não bíblica. Não tem um texto que diga isso. Nenhum versículo da Bíblia, Jesus Cristo fala de uma volta em duas etapas. Os textos citados, por exemplo, o pastor Marcelo citou o texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. O mesmo Senhor descerá, com alarido, com voz de arcanjo, som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto começa dizendo que Jesus descerá. Pronto. O mesmo Senhor descerá do céu. Ou seja, o arrebatamento, que está no versículo 17, acontece no momento que o Senhor Jesus descerá do céu. E esse encontro acontecerá nas nuvens, quando ele estiver descendo do céu. E o texto é claro. É só ler o texto e não precisa de nenhum tipo de recurso para entendê-lo. O outro texto que ele usa, que é o capítulo 1, versículo 11, o pastor Mateus até fez uso aqui, mas eu vou fazer uso desse mesmo texto que o pastor Marcelo apresentou, se ele me permite, mas lendo um pouquinho adiante, porque ele fala assim: se ele volta, mas o negócio de no Monte das Oliveiras. Pois é, o versículo 10 do capítulo 1 diz assim: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto subia de repente, junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, tal, os quais disseram: varões israelitas, por que estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi elevado no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E então voltaram para Jerusalém, vindos do Monte das Oliveiras. A volta de Jesus é no Monte das Oliveiras, sim. E acontecerá essa chegada de Jesus, quando ele pisa no chão, é sim no Monte das Oliveiras, e o texto está aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. Os textos correlatos, como por exemplo Zacarias, também pode informar isso. Sobre o texto do pastor Aleph, Coríntios, capítulo 15, versículo 51, é verdade mesmo. Houve aqui uma honestidade e é interessante. Ele diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Analogia à morte. Não, ele está dizendo da transformação do corpo físico do vivo. Não, porque, por todos exemplo, dormiremos. Nem todos morreremos. Isso. Mas todos seremos transformados. Ou seja, até quem não morreu será transformado. Exato. E isso acontece no arrebatamento. Fato. Exato. Alguns morrem, outros vão ser transformados ainda vivos, no caso do arrebatamento. E todo mundo sabe que arrebatamento e ressurreição são eventos concomitantes, acontecem juntos. Só que quando é que acontece esse momento? O texto diz, o Senhor firmou bem a palavra lá no momento, porque a palavra átomos, não sei o que lá. Só que a Bíblia diz que isso, pastor Aleph, acontece na última trombeta. Qual última trombeta o senhor diz? Bom, o texto diz assim, eis aqui vos digo um mistério. Isso. Na verdade, nem todos nós dormiremos. Ante a última trombeta. Na verdade, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao toque da última trombeta. É verdade, isso acontece no arrebatamento e também acontece na ressurreição, e tudo isso acontece na última trombeta. Se a última trombeta acontece antes do arrebatamento, aí essa é a dificuldade que vocês têm agora para resolver, porque o arrebatamento aqui no texto que você apresenta acontece na última trombeta. O pastor Marcelo usou o texto do arrebatamento, e nesse momento, no texto que ele usou, diz que Jesus Cristo descerá do céu, então só tem uma vinda. Se o senhor me permite, pastor César,
Perdoe até a pergunta um tanto pedante, mas essa última trombeta que o senhor se refere, obviamente que o texto diz, ela é de Apocalipse 11:15. O texto lá não especifica... Senhor, desculpa, só completar a pergunta, pastor Claro. César. A última trombeta citada por Paulo para o senhor é a mesma última trombeta de Apocalipse? É o que eu acabei de A sétima perguntar. trombeta? Vamos lá. Mais ou menos isso, por quê? Para todo o pessoal que está querendo saber qual que é, pega a Bíblia aí, entra na concordância, escreva a palavra trombeta. A última vez que aparecer a palavra trombeta na Bíblia, essa é a última trombeta. Porque senão, eu então, queria seria trabalhar 8 esse trombetas texto. e não 7. Por que 8? Porque, então, porque tem a seria última lá. 8 e não Pastor César, 7. é que assim, ó, porque é que se a assim, última de capítulo 11, Paulo versículo 15, não o é a senhor declara última de isso. Apocalipse É que assim, ó, 11. qual não é a última vez que aparece a palavra trombeta na Bíblia? No texto de Apocalipse. Então essa é a última. Então, posso explicar isso? À vontade. Deve. Ah, tá. Obrigado, vontade. bispo. Agora eu quero são ver se o irmão debates não vai entre achar nós. aí a Se o oitava, negócio né? esquentar, eu faço um sinal, porque solto parece um que hino tem embaixo oito. e continua. Queridos, é muito importante ressaltar, reverendo Marcelo Oliveira, que o texto de Apocalipse, o livro de Apocalipse, só para que a audiência compreenda, Apple, tirar de verbo calúmnia, tirar aquilo que é escondido pelo véu, tirar do véu revelação. O livro de Apocalipse ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, subdividido em 3 partes. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Eu queria Quando- ter graça de Deus para decorar tudo isso. Minhas Bondade, mensagens senhor iam ficar muito mais bonitas. Que isso. O texto nos importa dizer que a distinção entre as trombetas de 1 Coríntios capítulo 15 e Apocalipse capítulo 11, que o pastor César, ele acabou de identificar como a última trombeta de 1 Coríntios, é dessa forma. Assunto, natureza e resultado. Pastor Calixto, só para mim Repete isso, concluir. por gentileza. Perfeito. Assunto, natureza e resultado das 2 trombetas. A primeira trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, o assunto é a igreja. Natureza, a graça. Resultado, arrebatamento da igreja. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 19, falamos a respeito da mesma referência de trombeta, porém assuntos diferentes. Assunto, natureza e resultado. O assunto da trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o mundo perverso, natureza, julgamento. E resultado, mais juízo sobre o mundo. Então, o contexto nos importa dizer que nós não podemos fugir do próprio contexto. Eu Porque acho o que o senhor texto não nos leu o importa texto de dizer. Apocalipse 11 para falar tudo isso aí que o senhor falou. Eu acabei de ler Apocalipse capítulo 11, e tocada a 7ª trombeta, ouve vozes dos céus, que diziam, os reinos vieram a ser do nosso Senhor, seu Cristo, reinarão para sempre. Pastor, depois Reinarão disso... não. E ele reinará Eu- para sempre. E o texto ainda importa dizer que eles, no plural, Deus e o Pai. Mas o contexto nos implora dizer que o próprio contexto vai nos falar a respeito da sequência dos juízos do período de grande tribulação. A trombeta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, fala-nos a respeito da convocação dos salvos para a glória de Deus. Você Agora, pode me mostrar no texto aí de Apocalipse 11 esse juízo, quando toca a trombeta? não, a sequência é lógica. Não as taças. precisa Só uma lida de Apocalipse Isso. 11. Então, mas é só mostrar no texto. Não tem problema. Apocalipse O capítulo versículo. 11, Qual o versículo? versículo 15. É que a gente está falando de trombeta, aí a sequência, depois nas É que o senhor trombetas disse vem que o quê, quando pastor? toca a trombeta vem esse juízo. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia Pastor. diz que quando toca a trombeta, pastor, versículo 15, diz assim, os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. E aí os 24 anciãos que estão assentados se prostram e adoram, dizendo, graças te damos porque és, porque eras, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram as nações, veio a tua ira, o tempo de serem julgados e tal, Então, os teus o senhor- servos e os santos que temem ao teu nome, os pequenos e grandes e tal. Então, Pastor César, o senhor a disse que aqui é o sequência juízo. do Qual que é livro o de texto? Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, falamos a respeito do tocar da trombeta, falamos a respeito da manifestação das E de vozes. Cristo reinando. E sequência do texto, falamos a respeito depois das 7 taças, Mas que só- é a Aqui no prefiguração. capítulo 11, me mostra o texto. Qual é o versículo, por Apocalipse, favor? capítulo de número 11, versículo 15, a gente está tratando sobre a transparência e a diferença. Leia o texto que o senhor está É que o dizendo. senhor acabou de falar para nós, para toda a audiência, que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ante a última trombeta. Então o senhor está sendo mesmo tribulacionista agora? Bom. Porque o reino se aplica no meio da tribulação? Vamos lá. A vinda é no meio da Vamos tribulação? lá. O que eu disse é que lá em Coríntios 15 está dizendo que a transformação dos corpos das pessoas, que acontecerá pela ocasião do arrebatamento, e isso o senhor disse com certeza, com segurança, porque é verdade, ali é o arrebatamento,
porque o arrebatamento é junto com a ressurreição. Isso. Só que isso acontece na última trombeta. Aí o senhor disse assim, mas qual é a última trombeta? Eu falei, pega a Bíblia, a última vez que... consegue ver a diferença? A última vez que tocar uma trombeta, essa é a última trombeta. É só esse o ponto. Deixa só isso. Aproveitar falando da devido trombeta. a Vene, o máximo respeito, viu, pastor César? Eu recebo seu respeito e compartilho da mesma forma. O Aleph e o Marcelo, sobre essa questão da última trombeta, eu até queria entrar depois dela, mas é só uma pergunta. Se eu sou um leitor da Bíblia e estou me deparando com o Novo Testamento... Depois da fala do senhor, eu quero falar a respeito e compreendo Com a permissão do bispo, claro. Fique à vontade. E compreendo que nós temos... Isso aqui vai longe. Nós O Marcelo parece que está regando o debate, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá nervoso, amado, já? Vai segurar ele aqui, é uma luta. Deixa ele. Eu só tô prestando atenção. Fala, Mateusão. Pastor Mateus, desculpa. Não, tranquilo. Olha para você ver, se eu sou um leitor da Bíblia, Sim. Então eu chego lá no Novo Testamento e vejo Paulo, como um dos autores da Bíblia, falando sobre a última trombeta. E aí tem João também escrevendo sobre a última trombeta. Eu tenho no Apocalipse uma lista. Primeira trombeta, segunda, terceira, quarta, até a sétima. Qual que é a sequência da de Paulo? Se Paulo está dizendo que tem a última trombeta, e João, ambos inspirados pelo Espírito Santo, também está dizendo que tem uma última trombeta. Qual é a sequência das trombetas de Paulo? Por que Paulo só falou da última? Não falou da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta? Por que não? E só encerrando. E aqui no capítulo 11 de Apocalipse, na sétima trombeta, nós precisamos compreender que é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Se não é a vinda em glória... Apocalipse 11? Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Olha pra você ver. Reino do mundo... 11 e 15, a última trombeta. Perfeito. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Quando é que o reino vai se tornar do Senhor e do seu Cristo? Quando é que isso acontece? Se não na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Quando é que ele vem para julgar tanto crente quanto ímpio? Apocalipse 11, a última trombeta, está dizendo que Cristo vem e julga ímpio e crente. Isso é no arrebatamento? Isso é no meio da tribulação? Não, isso é no final da grande tribulação. Essa é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Este é um problema. Deixa eu falar um pouquinho agora, antes do pastor senhor Aleph. responder, eu vou pedir o pastor Marcelo, só para mim pontuar uma questão aqui que foi usada pelo querido pastor Mateus, parece que também é a mesma visão do pastor César, pastor César. Por isso eu vou fazer a pergunta. Quando o senhor citou Atos 1, na questão de quando Cristo foi... capítulo 1, versículo 11. Assunto ao céu. A ideia, pode ser que eu esteja errado, professor, aí o senhor... Mas a ideia que o senhor deu, da mesma forma, é que o senhor, o que o senhor falou, é que Jesus vem de uma forma única ali, volta de uma forma única, do mesmo jeito que não houve etapas na subida, como a gente sobe a escada, você sabe, aquele patamar que a gente cria é um descanso. Então, descanso para terminar de subir. O senhor é uma subida de vez, sem etapas, o senhor está dizendo que desce sem etapas. Mas ali, o texto ali, não está dizendo da mesma forma que viste, não é de forma visível. A questão ali não se refere a uma forma visível e física, gloriosa. E não em questão de etapas. Exato, concordo plenamente. Isso me dá força ainda mais para o pós-tribulacionismo. Que ele vem visível, em glória e que todo olho verá. Então, exatamente mas o texto ali, como o senhor quis usar ali, ô pastor César, não sei, o texto ali não demonstra, não quer dizer nada de etapa. O texto ali claramente está falando, a forma ali, da mesma forma que viste subir, é de forma visível e física. Acontece que no pré-tribulacionismo Jesus não vem de forma visível. Opa! Pelo menos na primeira etapa, né? Pelo menos na primeira etapa. O pré-tribulacionista crê que Jesus volta sem ninguém ver fisicamente. Mas a igreja o senhor só diz que esse na texto primeira etapa. Aí o senhor usa isso aqui para dizer... Jesus não disse etapas, ele disse que ele vai voltar. Não, então, sim, eu também não estou dizendo. Eu estou dizendo quem divide isso em etapas são os irmãos que entendem que Jesus volta em duas partes. Mas ele mesmo nunca disse isso. Na primeira parte que nós assembleamos cremos, ele vem visível à igreja. Exatamente. Mas invisível para o restante. Isso. Só que o que ele mesmo disse é que a vinda dele seria como um relâmpago, visto do Oriente até o Ocidente. Essa vinda no período... Esse relâmpago, o senhor vamos lá. Como visível, deixa eu falar agora e não como é que relâmpago é a manifestação visível de um raio. Assim como o trovão é a manifestação audível do raio. Então, se ele vem como um relâmpago e ele diz assim... fuzilando do Oriente para o Ocidente, então é impossível que as pessoas não vejam. Eu entendi.
tem que tomar cuidado. Marcelo, parece que Vamos lá, tá Marcelo. apertando pra você Senhor aí. Marcelo, por favor. Depois eu Não, queria. eu estou bem tranquilo. Eles têm que abaixarem a voz e melhorar o argumento. Vamos lá. Bom, 1 Coríntios Só que o César capítulo não 15. aumenta a voz. Não, o pastor César é um grande amigo. Veja só, qual é a tese de 1 Coríntios? Paulo está contrastando várias coisas. Ele está contrastando o Adão terreno, o Adão espiritual. Ele está contrastando a mortalidade e a imortalidade, a corruptibilidade, a incorruptibilidade. Esta daqui não pode ser, Bispo Samuel Ferreira e todos aqui, a última trombeta. Por quê? Porque após esta última trombeta que eles estão defendendo, vem os 7 cálices da ira de Deus. Qual que era a função primária da trombeta? Aí você está falando da grande tribulação. Exatamente, Bispo. Porque qual é a função primária da trombeta? Primeiro a gente tem que saber. Como disse o Aleph, dos 404 versículos do Apocalipse, mais de 60% são citações do Antigo Testamento. Então, para nós entendermos bem Apocalipse, a gente tem que entender bem Zacarias, Daniel, Ezequiel, Isaías. Então, há um contraste aqui. Qual é o contraste aqui? É impressionante. Olha aqui. Num momento, um abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tem uma coisa que eu vou fazer uma pergunta simples aqui. Tem um texto, vou sair da linha. Fala, ressuscitarão primeiro, correto? Uhum. Então vamos lá. A ressurreição primeira dá a entender que alguns serão ressuscitados, sim, segundo? Não. Primeiro. É ressuscitado em primeiro. Porque senão você diz assim, só deveria dizer, ressuscitar. Mas, aí, de repente, não, ressuscitarão primeiro. Aí vem o segundo. Se ressuscitarão primeiro, quais seriam os segundos, se eles houvessem? Terceiro, quem é ressuscitado, falando da vinda de Jesus, quem é ressuscitado primeiro, chega antes, o que a gente prega na Assembleia de Deus, dá a entender, é que ele chega antes e pega o primeiro lugar. Uhum. Porque você vai na igreja e você senta mais perto do trono, perto da cadeira. Me explica isso, até para a gente entender, o que é que vai acontecer nessa que é a primeira ou a segunda vinda de Jesus. Então vamos lá. Por ocasião do arrebatamento, 2 coisas extraordinárias acontecerão. Primeiro, é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, como usou o Aleph, uma bela palavra, concomitantemente. Por que primeiro? Hã? Por que primeiro? Porque a ressurreição é da igreja. Não. Da igreja. Uma pergunta é o seguinte. É pleonasmo. Ressuscitarão, ok. Aí diz assim. Que existe uma sequência. Primeiro. Né, Exatamente. Há uma nós ordem entendemos. nas ressurreições. Nós Ordem entendemos das que Cristo é a ressurreições. Então, que primícia tempo é? dentre os mortos. Os mortos em Cristo, dentre da sua vinda. os que descansam em Cristo, ressuscita primeiro, e tem os outros que já ressuscita para julgamento? Deixa eu só colaborar com essa parte. Ressuscitarão primeiro? Porque ressuscitarão primeiro não significa que depois outros vão ressuscitar. Não é Outros isso. vão ressuscitar. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4 é que existe uma bênção para morto e para vivo dada à vinda de Cristo. A bênção do vivo é o arrebatamento, a glorificação. A bênção do morto, a priori, é a ressurreição. Em relação aos vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha o texto. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então, esse ressuscitar primeiro é em relação aos vivos. Os mortos ressuscitam. A vinda de Cristo aconteceu. É que a ressurreição Veio a acontece ressurreição. primeiro e depois o arrebatamento. Depois o É isso. arrebatamento. E eles chegam na presença de Deus ao mesmo tempo. Não, juntos, porque o texto diz assim, ó, os mortos Se ressuscitarão unirão primeiro. a eles nos ares. Depois nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Exato, eles exato. nas nuvens para encontrarmos É o isso Senhor aí. nos ares. O problema do E assim, o encontro é junto. O encontro é junto. O problema do Pastor- pós é que eles não encontram a ressurreição em Apocalipse 19. Então, mas peraí, eu queria ver, o pastor Marcelo, porque essa Tem uma questão resposta aí, de sim. trombeta, o E pastor depois nós César vamos até tratar dos gosta muito. decapitados e depois O pastor César ressuscitados. até viu? gosta muito e eu sou obrigado de vez em quando a concordar com ele, Marcelo. Eu queria que entendi. você explicasse Fala, meu essa santo. questão que o senhor falou da trombeta, É. que nós temos que, como o Apocalipse, cerca de 60% do livro faz citações do Antigo Testamento. Isso. O senhor disse para mim entender Quantos algumas versículos? coisas do Apocalipse, eu teria que entender muito bem Sim. a questão do
no Antigo Testamento. Isso, Parece pastor. que trombeta no Antigo Testamento, ela tem algumas funções. O primeiro, um sinal de alerta. Isso. E depois um sinal de ajuntamento. Exatamente. Né? Ele alerta, toca, opa, inimigo, um Convocação, exemplo, estou né? sendo muito tal. E depois a vocação, quando o próprio Neemias diz, quando ouvires a voz da trombeta, ajuntai-vos, chegai-vos Isso. até mim, um ajuntamento, tal. Então eu queria que o senhor até explicasse para o ouvinte, mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Fica difícil para mim entender que o arcanjo vai descer, Deus vai descer com voz de arcanjo, alarido de trombeta. E como que os homens não ouvirão isso? Exatamente. Bom, Até porque eu queria fazer um suar para o senhor, que quando aquele anjo cita-se com grande voz, que Glória ele a clamou do céu, na questão do livrinho que está na mão de Deus, o livro da Apocalipse vida e tal, 16, né? ele, o livro da história da humanidade, ele diz, quando o anjo cita, a Bíblia vai dizer que a voz dele é ouvida nos 3 reinos que nós acreditamos. É ouvida no céu, é ouvido na terra e embaixo da terra. Agora, um anjo toca-se uma trombeta. E como é que a humanidade não ouve? O senhor é pós, né, agora? Não Ele sou é sim, nada. ele Eu é tô- sim, ele Porque é já sim, já eu vou pastor. perguntar para o senhor Ele é também sim, me tá explicar bom. algumas Então, coisas. a trombeta- Não, eu quero só Com que ele alegria. explique. Será explicado com alegria. E Então- cuidado pro irmão não votar para ser pré. São muitas questões, e Pastor o reverendo Calixto. Marcelo vai terminar, depois eu queria... A trombeta do arrebatamento é uma trombeta de bênção. A trombeta do Apocalipse é uma trombeta de juízo. Tá. É uma diferença fundamental nisso. Outra coisa, a trombeta do arrebatamento é tocada, abre aspas, tecnicamente por Deus, que é a trombeta de Deus. A trombeta do Apocalipse são tocadas por anjos. Tem uma diferença sutil, mas Gritante. muito profunda. A trombeta do arrebatamento não pode ser confundida com a trombeta de Apocalipse. Outra coisa, nós temos um problema seríssimo, né, para o pós, no sentido do quê? Que Apocalipse 19, que é a parousia de Cristo, Cristo está voltando, ok? Diz a Bíblia que os exércitos dos céus o acompanham. Agora, olha o que é interessante. Qual que é o cerne do arrebatamento? É o arrebatamento, parece um pleonasmo, né? Tá. É o arrebatamento, a trasladação dos vivos e a ressurreição dos mortos. Eu queria que o Mateus, eu até fiz Aqui. essa pergunta para ele, né? No último debate, Boa. mostrasse para nós em Apocalipse 19, porque a igreja já está vindo com ele. Vindo. Já está vindo. Primeiro, quando aconteceu o arrebatamento? O Isso. ressuscitar dos mortos. Exatamente. E onde há ressurreição de mortos em Apocalipse capítulo 19? Não tem, gente. Essa pergunta é pra mim? Não tem. Para todos vocês, não tem. É o arrebatamento elevador. Bateu, voltou. Aonde está o arrebatamento, ou desculpa, a ressurreição no capítulo 3 ou 4? 3 ou 4. É porque vocês defendem que a igreja sobe no capítulo 4. O pré, não é? A visão capitular é assim, na perspectiva pentecostal, se me permite. Capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, Então, as tudo coisas bem. que são. O arrebatamento é em Capítulo qual? 4, a igreja arrebatada. É Capítulo como 5, João a igreja foi arrebatado. glorificada. Calma aí. Capítulo João. 6 Eu ao entendi 18, até grande o 4. tribulação. Ok. Capítulo 19, Você entende que o capítulo bodas 4... do Cordeiro, batalha Ok. do Armagedon. Você entende que o Capítulo capítulo 20, milênio de juízo. Capítulo 21, 22, Eu queria Paulo, saber agora, desse certo. jeito que eu Pastor, esqueci. Mas é só uma pra- pergunta do pastor Você César. quer falar mais? Não, pastor, Tá, é que então o vamos senhor lá. me Em qual perguntou e eu capítulo? estou respondendo. Aí eu Não. estou fazendo Vamos lá. a cronologia o pastor da César visão. perguntou. É que eu fiz uma... Não, eu não pedi a Eu cronologia falei da que isso visão, aqui... não é verdade. Se Eu disse assim, esquentar, ó. a gente toca uma Em música. qual capítulo a igreja é arrebatada? Capítulo de número 4, nós Ok. temos a perspectiva Legal, do me mostra o arrebatamento. texto. Apocalipse capítulo Isso, 4. me mostra olhei, o texto. Eis Leia o texto. que houve uma voz no céu e diz, sobe cá. Quem? A E igreja ou João? João. João. É Ok. Arrebatamento da porque é igreja. muita interpolação e pouca falta de tempo para argumentar. Eu preciso ter tempo, senão vai Não, complicar. então vamos lá. Você tá, Senão- a sua porque a missão maiêutica é mostrar... socrática, eu entendo, é um método, mas Calma aí. aqui eu preciso expor. Pastor, vamos lá. O que é maiêutica socrática? É a técnica de ficar fazendo perguntas e responder perguntas com perguntas. Isso não está É acontecendo. só que eles faziam Não, mas... Isso a não está parte- acontecendo. O fato Isso eu de... estou Ele só tentando- quer, deixa ele expor a opinião É que assim, dele, ó, vamos lá. César. Pra quem tá acompanhando, eu fiz uma pergunta Isso, e ao deixa ele invés dele expor. responder, Deixa ele expor. ele começou a Vamos falar ali, capítulo vamos ali, por vamos- capítulo. Sei, mas deixa Então, ele eu só expor o queria que ele pensamento mostrasse... dele, pastor Vamos César. deixar o pastor César perguntar. Isso, e então Depois vamos lá. deixa ele responder. Aí no Vocês final... perguntaram assim, Depois vou responder da 7ª, tá? Vocês perguntaram assim, cadê a ressurreição e Apocalipse 19? Aí eu perguntei, me mostra a ressurreição no capítulo 4.
Porque vocês dizem que o Mas você vai arrebatamento mostrar da também a igreja... ressurreição no capítulo 19. Eu quero que ele mostre. Posso. Você também tem 19 que e 20. E o mostrar. arrebatamento 19 e também. 20 tem ressurreição, fiquem tranquilos. Tem a ressurreição no fim da grande tribulação? Pode ficar tranquilo, eu vou mostrar. Mas cadê o arrebatamento no capítulo 4 da igreja? E a ressurreição no capítulo 4? Vamos lá. Perfeito. Nós temos aqui o texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 1, que declara: depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz do que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Quem faz a divisão do livro de Apocalipse não é João. Não somos nós pré-tribulacionistas. Não é o bispo Samuel Ferreira, mas é Jesus, em Apocalipse 1:19. As coisas que viste, que são O e que arrebatamento da igreja, acontecerão. pastor, qual que é? As coisas que acontecerão, capítulo 4 a 22. E o texto nos importa dizer do simbolismo aqui, que João é arrebatado até o céu e mostra os 24 anciões, que é o símbolo perfeito da igreja. Aí o que nós temos aqui? Os 24 anciões. Eu pedi o arrebatamento e a ressurreição, tá? Até agora nada, vamos lá. Pastor, eu estou tentando explicar aqui o arrebatamento em capítulo 4 e a ressurreição já te... É porque é duas perguntas, eu preciso só começar pela primeira que o senhor havia dito. Apocalipse capítulo 4, o simbolismo perfeito da igreja dos 24 anciões. Por que nós queremos, pastor Mateus? Porque anjo não tem coroa e não possui trono. Os 24 anciões têm coroa e possuem trono. Segundo ponto, nós temos aqui João já arrebatado, que é o símbolo perfeito da ressurreição aplicado ao arrebatamento da igreja. Simbolismo sequencial. Simbolismo Você sequencial. quer que o João ressuscitou sem morrer? Não, pastor. João aqui está representando aquele que é a voz do livro de Apocalipse. E o texto nos importa dizer essa questão. Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Apocalipse capítulo 3, versículo 3 e Apocalipse capítulo 3, versículo 10 importam dizer a respeito da visão pré, que nos importa dizer a manifestação da glória. Escuta aqui, César, escuta aqui. Você pediu pra ele... Deixa só... Pode continuar, pode falar. Não, pode Deixa eu falar. Você tá pedindo pra ele o arrebatamento e a ressurreição no capítulo 4. A resposta dele pra você: João foi arrebatado aos céus. Entendo como igreja. 24 anciãos estão lá, entendo como ressurreição. Essa é a resposta dele. Percebe? Então Não mostra o arrebatamento no Agora Apocalipse 19. É isso aqui. Não mostra. Tem. Aqui, ó, não tem. Deixa eu terminar. Ô, Marcelo. Checkmate. Não tem, então checkmate. Peraí, calma. Tem arrebatamento, Apocalipse 19? O bispo pode dar as Deixa eu- bênçãos apostólicas. Olha aí, meu bispo, ele disse que não tem arrebatamento, capítulo 19. Se a eu posso vinda falar? de Cristo Parece que é um problema é a das mesma das coisa duas visões. do arrebatamento, Deixa eu falar. Aqui não só tem arrebatamento, capítulo 19, meu É bispo. bonito, Deixa eu falar. bonito ver uma discussão acalorada, porque significa dizer que os dois lados estão muito firmados naquilo que estão falando. Deixa eu falar. Olha aqui, eu não nego o texto bíblico por causa da minha linha teológica. Meu compromisso não é com a linha teológica. Meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Então mostra pra mim. Deixa eu terminar. Apocalipse 19 tem. Aqui, ó. Apocalipse 19. Tem a vida, arrebatamento? tem o juízo. Não tem a ressurreição. E arrebatamento? Mateus 20, deixa eu terminar. Desculpa. Apocalipse 19, vou voltar porque fui. Apocalipse 19. Apocalipse Marcelo. 19 tem a vinda, tem o juízo, não tem a ressurreição. Beleza. Mateus 24 tem a vinda, não tem a glorificação. Beleza. 1 Coríntios 5 tem a glorificação, tem a ressurreição, tem a vinda, mas não tem o arrebatamento também. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18 tem ressurreição, tem arrebatamento, tem vinda, mas não tem o bema, que vocês acreditam que tem o bema. Zacarias 14 tem a vinda em glória. Posso falar, meu bispo? Não, eu não terminei. Deixa eu acabar. Não cita o arrebatamento, não cita a glorificação em Zacarias 14. Então, não ter um elemento em Apocalipse 19 não prova que não exista. Você tem uma frase muito célebre. deixa eu Mas então, A pastor, ausência de então, evidência da então o evidência da senhor ausência. sustenta também Deixa eu só que fazer não tendo uma o colocação. elemento em Apocalipse Então, 4, nós vamos aqui. não posso dizer que não Só tem um minuto, pastor. arrebatamento. Tem arrebatamento em Vamos lá, Apocalipse vamos lá. 4, mas de João Pastor- para visões. Pastor Mateus, vamos entender. A linha final, tudo isso descamba numa pergunta que é a pergunta mais simples e é aquela que mais a gente quer saber. A igreja passa ou não passa a grande tribulação? Passa. Perfeito? Não passa. Vamos lá, vamos lá. O que acontecerá na grande tribulação, pastor César? O que acontecerá? É. A grande tribulação, segundo Seria os 3 anos e a meio. primeira pessoa que falou da grande tribulação no Novo Testamento foi Jesus Cristo. E quando ele fala da grande tribulação, ele fala assim: vocês serão perseguidos de todas as nações por causa do meu nome. Essa é a grande tribulação. Haverá uma tribulação como nunca houve, nem nunca mais haverá. E a grande tribulação, na fala de Jesus, é a perseguição da igreja pelo anticristo. Anticristo, não antijudeu.
Porque o irmão que é pré, ele vai entender que o anticristo persegue os judeus. Persegue todo mundo, Mas não é menos antijudeu, cristão. ele é anticristo. Ele persegue quem é de Cristo. Se ele persegue quem é de Cristo, quem é de Cristo é a igreja. Então a grande tribulação é a perseguição. É para a igreja. É para a igreja. É para a igreja. Mas não seria uma maldade de Deus depois de tudo que a gente está passando? É que Depois de tudo que a gente está sofrendo. O agente está passando é quem? A igreja aqui no Brasil, porque a igreja aqui no Brasil não sofre nada. Não, eu estou falando enquanto nós. Para ser crente não é fácil. Então, sofrimento é a história da igreja, a história da igreja. Assim, pastor Divino Gonçalo Boaventura, ele disse: se alguém falar que ser crente é fácil, é mentiroso. Então, Já não estamos sofrendo demais? Estamos, mas a história da igreja é sofrer. O que esperar? Se a gente serve a Jesus num mundo que odeia Jesus, a gente não pode esperar ramalhete de rosas o tempo todo. Sim. Então a história da igreja é sofrer. Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas. A palavra testemunha é mártir. Nossa chamada é para o martírio. O tempo todo. A chamada do cristão é para o martírio. Para ser testemunha de Jesus Cristo. Aí é pauleiro. Bispo. Esse é o chamado de Jesus. Bispo, eu posso responder? Só uma pergunta, nós vamos, literalmente, nesses 3 anos e meio, passar o pior momento da igreja. E aí eu pergunto, nesses 3 anos e meio, haverá conversão ou desviamento? Haverá conversão. Haverá, porque se a igreja está aqui pregando, está tudo funcionando. Só que a igreja está sendo perseguida. Um Deus e aí, na mal, fala de Jesus... Seria um Deus mau? Tipo assim, o Deus que formou o mal? Bom, eu não creio que Deus... Porque assim, a grande tribulação não é a perseguição de Deus contra os cristãos. A Bíblia diz, bispo, que a ira de Deus se manifesta dos céus contra os filhos da impiedade. Então, a ira de Deus não é contra os cristãos. A ira de Deus é contra os ímpios. Porém, o tempo todo, a Bíblia mostra o cristão sendo perseguido. A vida do crente... Quando será o tribunal de Cristo? A vida do crente nunca foi fácil. Nesse momento, enquanto a gente está aqui agora fazendo uma reflexão sobre a vida da igreja no mundo, quantos cristãos estão perdendo a vida agora? Verdade. Milhares. São 150 mil cristãos mortos pela sua fé por ano. Isso agora. Aqui no Brasil, tudo bem. Aqui no Brasil temos liberdade religiosa, por enquanto. Então, agora, a pergunta que eu faço no mundo, a igreja é perseguida no mundo. É isso, o senhor está falando que tem que haver um sofrimento universal. Eu não estou dizendo que tem que ter. Eu estou dizendo assim, Jesus Cristo disse assim, os discípulos perguntaram para Jesus, que sinais haverá da tua vinda do fim do mundo? Ele começa a dizer, ele falou, vai acontecer guerra, rumor de guerra, mas isso é o princípio das dores. Quando ele fala o princípio das dores, é igual a mulher que está grávida, começa a ter dor no parto, começa a ter contração. Uma contração a cada 2 horas, depois uma contração a cada 1h30, depois aí vai chegando um momento que a dor é insuportável e contínua. E Jesus disse assim, vai acontecer isso, depois aquilo, até que chega uma hora, que é quando a mulher vai parir a criança, com desculpa da expressão, sim. É porque a dor, ela tá constante. E aí Jesus está dizendo o seguinte, vai acontecer isso, mas é o princípio das dores. Ainda não é o fim. Aí vocês vão ser perseguidos de todos os povos, vão odiar vocês, vão procurar vocês, então, vão matar vocês. Não é o que está acontecendo hoje, isso vai acontecer na Isso vai se avolumando até que chega a volta de Cristo. E aí, só para finalizar, no capítulo 24, versículo 29, que o pastor Mateus deu, ele diz assim, e logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, Jesus Cristo Jesus disse que ele volta depois do sofrimento. Nós é que eu tenho que defender, porque apesar de tentar ficar imune aqui, ou pelo menos isento, vontade. O pré-tribulacionista diz o seguinte, a igreja é arrebatada, 3 anos e meio nós estamos na boda dos cordeiros. O pós diz que a boda do cordeiro será quando? No casamento, bodas não tem um período de tempo. Por exemplo, esse ano eu faço 25 anos de bodas. Parabéns. O ano que vem é outra bodas. O tempo todo. Bodas para mim... Então não tem um lapso temporal? Não é 3 anos e meio? Não tem nenhum texto bíblico que diga que as bodas do Cordeiro dura 3 anos e meio. Nenhum versículo bíblico. E da onde a gente... E a gente não defende uma construção teológica. Pré-tribulacionismo? De lugar nenhum.
Não tem nenhum versículo bíblico. Mas você Ô, tá bispo. falando que eu preguei errado a vida inteira. Bispo Samuel, Bispo Samuel. Deixa eu te fazer uma pergunta, só um É, minutinho. a Deixa eu visão- só fazer uma pergunta ao pastor César, porque o que o pastor César está dizendo é o seguinte, que ele não aceita o sofrimento da igreja pontual. Igreja sofrendo ali, sofrimentos da igreja Não, como ali. assim eu não aceito? É uma realidade. Então, o sofrimento pontual existe, sempre existiram na história. Isso. Não concorda Sim, comigo? sim. Agora o senhor mesmo Mas vai citou... se avolumando, Então, vai se avolumando, vai se As avolumando. comparações. Então, o que o senhor está dizendo é que esse volume que o senhor está dizendo só não é um volume da questão do aumento da dor, mas é também um volume de aumento de perseguição generalizada. Exatamente. Vai chegar uma então, hora... por isso que eu estou dizendo que o senhor defende... Jesus Cristo disse que vai o chegar senhor uma hora que nós defende- seremos odiados de todas as nações. Isso já chegou esse dia? Então, Não. por isso que eu estou dizendo, o senhor não defende, como alguns defendem lá, na questão do dilúvio, um dilúvio territorial. Quando acontecerá O no senhor pré-tribulacionismo? defende Todas as ações é Enquanto- totalidade de povos? universal. Não entendi. De todas as nações seria todos os povos? Bom, a lógica... Porque se você for pegar, a sua pergunta. é os povos, não é isso? Mas deixa eu só terminar hoje minha tem pergunta em pro César aqui, em senão toda varão, eu nação vou morrer. tem pessoas que odeiam o cristianismo. Uma pergunta Eu queria pro responder pastor a visão César. pré-tribulacionista Não, mas só uma que o bispo pergunta pro falou. pastor César, deixa pastor eu Mateus. ouvir a pergunta daqui do pastor quero Calixto. responder das Pastor, duas. Senão eu ele vai queria dar só que o luz, senhor ele me vai parir. respondesse E depois, tanto o senhor. bispo, eu queria responder essa questão. Já volto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ouvir a pergunta do Calixto, senão quem vai parir é ele. Ô César, Tá gordinho, eu queria tá que o gordinho. senhor falasse para nós o seguinte, como é que o senhor entende a promessa que Deus fez à igreja de Filadélfia? Porque existe uma promessa à igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo, Aí fala que ele vai guardar da tribulação? para tentar os habitantes Aí da fala terra. que ele vai guardar da tribulação? Bom, olha, o texto diz que te guardarei do quê? Guardarei da hora de tentação. É, ele sempre guarda. Não, então, A e gente- como é que o senhor interpreta essa tentação? uma dessas não adianta coisas- o senhor falar que isso aqui é tentação da vida Uma diária, dessas- porque não é. É verdade. O texto não é lá- fala de tentação É verdade. de vida Essa diária. tentação é lá no fim. Então. Esse texto, por exemplo, o que Jesus Cristo em João 17:10 responde sua pergunta. Ele diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Tá, então o que o senhor está 17:15. dizendo seria a mesma coisa, eu não estou dizendo o que 17:15. é. Qual é o Eu verbo só ali? vou dizer para tal. O senhor está dizendo que, da mesma forma, por exemplo, da mulher, da mulher de Apocalipse lá, se ela foi guardada no deserto, preservada, o dragão tentou chegar até ela, não conseguiu, porque a própria terra criou meios para que o dragão não chegasse, ela foi guardada. O senhor está dizendo que Deus pode guardar no meio da tribulação, sem que a gente seja afetado? É que o texto... É isso. pastor, Posso provar isso? O texto não, Não, diz é que ele só vai uma guardar da tribulação, mas da tentação que há Olha, de vir. Tá, É a pastor tentação César. de você ceder, por exemplo, e aceitar a imagem da besta. Por Pastor exemplo. César, ele perguntou agora Mas se essa Deus... tentação está ligada à grande tribulação. Pastor É um César. período de grande tribulação. Calixto, você acabou de me perguntar, você acabou de perguntar pro César aqui, né? Se Deus pode livrar, no momento da tribulação, os seus, não é isso? Guardar os seus no é meio, Isso que ele no faz. meio. É isso que ele faz, sem precisar tirar a igreja da terra. A igreja da terra. E eu vou te provar. Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. Quando a quinta trombeta está sendo derramada sobre a terra, os demônios atormentando os homens. Será que Deus, derramando a sua trombeta de ira, quinta trombeta, para demônios atormentarem os homens, é possível isso não cair em crente? É possível Deus proteger a igreja? Apocalipse 9, Mesmo 4. sem tirá-la. Pastor Mesmo Mateus, sem- Não, eu vou Deus ler. não Deixa derrama só a ele trombeta. responder. Vamos lá, O pastor toque Mateus. da trombeta... Não, Deixa eu quis só o dizer da Mateus ira. Vamos lá, responder. pastor Mateus, Não. fica à vontade. Apocalipse 9:4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então a quinta trombeta é demônios atormentando os homens, amando de Deus. Derrama essa trombeta, derrama é modo de falar, toca essa trombeta, derrama o castigo, que eu tô querendo dizer, derrama o castigo. O que é? Demônio vai atormentar o homem. Que homem? O que não tem o selo de Deus. Apocalipse 13:8. A todos da terra vão adorar a besta no momento da grande tribulação. É verdade. Todos quem? Olha Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vai ter gente aqui na tribulação, com o livro da vida, que não vai adorar a besta. É possível o mundo adorar a besta e a igreja não. É possível o mundo receber a quinta Mas é trombeta e o possível mundo não. acontecer todos os sofrimentos
na grande tribulação e a igreja está aqui e mesmo assim ela não ser atingida? Claro, exceto a perseguição. É a grande pergunta. Mas é o que o texto responde. A quinta trombeta é o exemplo disso. A quinta trombeta é demônios atormentando os homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus. Aí o senhor acredita, então, que Deus tira a igreja do meio? Não tira. Ele preserva. Ele preserva dentro. Daqui minha demonstração. Sim, sim. É preocupação. Eu tô sentindo que o tom de voz do irmão tá caindo. Não. É que eu não quero criar confusão, O irmão porque tá o sendo- César o irmão tá tá me sendo- olhando feio. Nosso time tá aumentando. Já tá aumentando. Eu tô sentindo que o irmão tá tipo assim, o que eu tô fazendo não, aqui? porque eu tô perguntando pra ele, porque Ô, a bispo, ideia dele ô, é pastor livrar Calixto. no meio. Eu posso Aí falar? fica Pastor. complicado, João, que parece que é tirar o diabo de Pastor dentro do Marcelo, diabo. tá Não, mas muito eu tenho quieto. mais Vamos ouvir o pastor Marcelo. Eu quero Ei, falar um Marcelo. pouco. Bom, esse texto... Como é que de- fica aí, de- Marcelo? Tira o diabo Tá. de dentro do diabo, não sei. É, cara. Apocalipse capítulo 3:10, o pastor sabe que é um texto muito difícil para ele. O pastor César sabe que o original grego é perfeito e ele tem um grande mestre, como foi meu mestre, o professor Luciano Benigno. O texto diz, quando diz, eu te guardarei da hora, é perfeito. Ec tes horas. O que diz um dos maiores gramáticos da língua grega, o Daniel B. Wallace? É que diante de um verbo estativo, que é o verbo guardar aqui, Tá. a preposição ek perde a força. Se fosse para guardar na tribulação, deveria ser usada o prefixo eis, para a tribulação. E aí o pastor César usou, que a única saída é essa, de João capítulo 17:15, mas toda a construção gramatical aqui é diferente de João capítulo 17. Por quê? Olha bem. Se é guardar de dentro para fora, nós temos um problema seríssimo, porque Daniel capítulo 13, verso 7, vai dizer assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Como é que vai guardar se a besta vai matar os santos? Que guardar é esse? Mas o senhor acredita que que sendo morte pela besta é um sinal de derrota? Mas é